Uma boa noite a todos vocês que estão do outro lado. Estamos aí no nosso encontro de domingo à noite. Hoje tivemos pela manhã um bom encontro e esperamos que você possa ser ricamente abençoado nesta hora. Que a graça, que a bondade, que a misericórdia de Deus possa estar sobre a sua vida, a sua casa e também a sua família. Eu gostaria de fazer um pedido para você. A gente sempre está insistindo, muitas vezes aparece até na tela da sua televisão, do seu smartphone, que você se inscreva nos nossos canais. Isso vai nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas. Então, é muito importante que não apenas assista, mas que você também dê um clique lá onde for necessário e confirme, e divulgue, fale. Quanto mais compartilhamento tivermos, mais pessoas serão alcançadas, mais longe vai chegar a mensagem que nós estamos aprendendo a cada dia, é a mensagem que o Senhor nos deixou, ok? Bem-vindos ao nosso encontro, queremos convidá-los para o nosso próximo encontro, ainda virtual, online, quarta-feira, encontro de restauração, sempre uma palavra abençoada, adequada ao momento, contextualizada. Então, é muito importante que você participe. Por enquanto, nós ainda estamos limitados a um culto presencial, que é o culto dominical, o culto da manhã, nós chamamos o culto da família. E convidamos você a participar. Qualquer necessidade, até mesmo durante esta transmissão, você pode fazer aí o seu pedido de oração, manifestar a sua opinião, e nós estaremos incluindo você nas nossas intercessões. Temos um grupo que intercede, que ora, e eu tenho certeza de que Deus está atento a tudo isso. Quero convidá-los a uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 25, um salmo bem conhecido de todos nós, e é um salmo de Davi. Eu vou ler os 5 primeiros versículos deste salmo, que diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Amém. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, acabamos de ler a tua palavra abençoada, palavra rica, palavra que nos inspira, que nos ajuda, que nos motiva, e que mais uma vez ela fale ao coração de cada um de nós, daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa, quem sabe, que passeando aí pela internet encontrou este canal e está nos assistindo. Atende o nosso clamor, abençoa a todos. Pai, como nós estamos precisando de uma bênção especial nestes tempos tão difíceis. Recebe a nossa oração, o nosso clamor, porque nós tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe este momento tão precioso. Eu quero me reportar a um comentário feito por um professor bíblico. Ele escreveu um livro chamado Comentário Bíblico do Professor, né? O nome dele é Lawrence Richards. E ele diz o seguinte, vê se você consegue entender. Podemos, diz ele, ser honestos com Deus. Essa é uma das mensagens dos Salmos. Assim como não precisamos reprimir nossos sentimentos, também não precisamos escondê-los de Deus. Ele nos ama e nos aceita como somos.
Veja, vamos ressaltar aqui alguns pontos importantes nesta afirmação aí do professor Lawrence. Primeiro, ele fala da necessidade, dizendo, de sermos honestos com Deus. Você prestou atenção? Ele diz no seu texto aí que nós precisamos ser honestos com Deus. A verdade, querido, é que nós precisamos entender o que Deus fala, o que Deus diz, o que Deus ordena. Devemos sempre, neste contexto, aproveitar a orientação de Deus e também falar a verdade, seja ela boa ou ruim. A verdade, segundo Jesus, lá nos evangelhos, tem o poder de nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Ora, quem fala a verdade, principalmente com Deus, eu creio e eu tenho experimentado isto, vive uma vida livre, uma vida solta, uma vida não amarrada, não jugulada, não presa, não oprimida pelas adversidades, como também pelo pecado. Então, ele fala, em primeiro lugar, da importância de sermos honestos com Deus. Quer dizer, vamos falar a verdade. Não vamos dizer algo que não corresponda àquilo que nós estamos vivendo ou àquilo que nós fizemos. Então, Deus espera de nós sempre uma palavra limpa, clara, uma palavra de sim, como disse a palavra de Deus, sim, sim, não, não. Em segundo lugar, o autor fala ainda sobre a importância de não reprimirmos os nossos sentimentos. Não sei se você prestou atenção nisso. Não reprimir os nossos sentimentos. Isto é, quando você estiver, eu diria, com vontade de chorar, chore. Quando você estiver com vontade de gritar, grite. Não reprima, não abafe os seus sentimentos. Diz aí a sabedoria popular que a melhor coisa para aliviar as pressões, os sentimentos reprimidos, dizem, é você pegar um machado e cortar lenha. Porque você transmite, nesse ato de bater lá na lenha, no tronco, todas as suas emoções. Ou, como alguém disse, você pega um bife, você que está lá na cozinha, pega um bife, coloca ele lá na tábua e bata nesse bife até ele virar uma folha de carne. Você está jogando para fora os seus sentimentos, as repreensões, aquilo que abafa a sua alma, o seu espírito. Eu vou repetir. Não tente reprimir suas emoções, seus sentimentos. O nosso sistema de defesa, você tem que entender, é um sistema fraco. Nós não temos uma capacidade para suportar por muito tempo as pressões que esmagam o ânimo, que dificultam o exercício da nossa vontade, da motivação de nós continuarmos a lutar, a batalhar, enfim, a insistir. Nós não temos muita capacidade neste campo. O nosso sistema de defesa, a nossa imunidade, eu diria até espiritual, muitas vezes ela é baixa. Então, o autor tem razão quando fala a respeito de nós não reprimirmos aquilo que está dentro de nós. E ele vai além. Uma outra afirmação importante, ele diz, é não tentar esconder o que você sente, o que você abriga no coração. Muitas vezes a pessoa chega e diz, ô fulano, como é que vai? E você diz assim, está tudo bem. Quando, na verdade, não está tudo bem. Aliás, há um trecho na Palavra de Deus, uma história na Palavra de Deus que nos conta que uma mulher que havia perdido o seu filho, que foi uma bênção a conquista deste filho através de uma palavra do profeta, o filho morre, e esta pessoa vai ao encontro do profeta,
vai lá pedir ajuda e tal. E o profeta pergunta: vai tudo bem com você, com seu marido, com a sua casa, com a sua família? Ela diz: tudo bem, quando na verdade não estava tudo bem. Ela estava sofrendo, ela estava em amargura, ela estava triste, ela estava convivendo com um tempo de perda, né? O sofrimento de Davi, o autor deste salmo, aumentou quando ele tentou represar, quando ele tentou esconder, quando ele buscou camuflar um erro cometido. Errar é humano, nós sempre vivemos na possibilidade do erro, mas não devemos escondê-lo. Lá no Salmo 32, e verso 3, ele conta isso, ele fala da sua experiência, ele disse: enquanto eu mantinha escondidos, veja bem, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o corpo sofria. E o autor termina esse seu comentário, neste livro, Comentário Bíblico para o Professor, dizendo o seguinte, que Deus, Ele nos ama e nos aceita como somos. Então, a gente tem que entender esta dinâmica, né, que é apontada aí pelo professor, né, dizendo que podemos ou devemos ser honestos com Deus, assim como não precisamos reprimir nossos sentimentos, diz ele, também não precisamos escondê-los de Deus. Por quê? Ele nos ama e Ele nos aceita como nós somos. O Salmo 25 que nós lemos é um salmo que expõe, que abre, que deixa aflorar os sentimentos do rei Davi, do salmista Davi, do pastor Davi, durante um período da sua conturbada vida. Então, vamos caminhar pelas descrições feitas por ele e vamos aplicar o que ele aprendeu durante as tempestades que sacudiram sua vida. É muito importante que você tenha sempre assim a sua atenção a tudo aquilo que acontece ao seu derredor, porque se a Bíblia diz que tudo colabora, que se tudo coopera para o nosso bem, eu tenho que entender que em cada situação há um bem, há algo que eu posso aproveitar. Então, é muito importante a gente ver estas descrições e aplicar nas nossas vidas, prestar atenção nos pequenos e também nos grandes detalhes. Em primeiro lugar, Davi faz uma afirmação que eu penso deve estar sempre presente em nosso coração. Ele diz assim: Deus nunca decepciona aquele que nele crê. Isso não é maravilhoso? Deus não nos decepciona. O versículo 3 do Salmo 25, que nós lemos, diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Aí ele faz uma contraposição dizendo: decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Ele estava sendo perseguido, ele estava sempre fugindo, ele estava sempre se escondendo, não é? E então ele diz assim: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Ele falava a si mesmo, ao seu coração, à sua alma. Ele disse: agora, decepcionados vão ficar aqueles que me perseguem, que agem de uma maneira errada, que são maldosos, que são traiçoeiros. Esses vão ficar decepcionados porque não vão me alcançar. Deus continua sendo esse Deus protetor, maravilhoso, bondoso, né? Davi fala também aqui sobre a espera em Deus. Como esperar em Deus, né? Porque quem espera certamente demonstra uma confiança, demonstra um crédito, demonstra uma certeza, né, que algo de bom vai acontecer. Esperar, queridos, eu diria, esperar é ter a certeza de que o tempo não exercerá nenhuma influência na minha confiança. E se exercer, não vai abalá-la.
não vai fazer com que eu perca essa certeza, essa dependência de Deus. Ora, quantas oportunidades, quantas conquistas escaparam das mãos, das minhas, das suas, em razão da pressa, da falta de paciência e da ausência da espera. A gente não sabe esperar, né? A gente está vivendo num mundo tão rápido, com mudanças tão urgentes, cada segundo, cada minuto. Estava comentando com uma pessoa outro dia, lançaram aí um smartphone, um telefone, um iPhone, com um número X. Lá, 15 dias depois, já estavam lançando uma nova versão mais atualizada. Então, se você for acompanhar, vamos dizer assim, um avanço da tecnologia, vou ficar atualizado, você vai ter que mudar de telefone de semana a semana. Então, é muito interessante isso. A gente precisa ter um cuidado muito grande para não sermos levados, para não sermos empurrados, para não sermos, assim, jogados de um lado pelo outro, pela correnteza que acontece nos nossos dias. Então, é muito importante que você pare e que você medite naquilo que o salmista disse: nenhum dos que esperam em ti. Aprenda a esperar em Deus. Pode ser difícil, o tempo vai passando, mas veja as histórias bíblicas, pessoas que sofreram 8 anos, 12 anos, 18 anos, 30 anos, enfim, 38 anos, esperaram, o seu dia chegou, como o seu dia também há de chegar para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Em segundo lugar, Davi fala sobre, veja, a importância, né, o desejo que ele tinha de conhecer o caminho de Deus. Por quê? Porque ele não queria se desviar da vontade do seu Deus. Ele queria escolher o caminho melhor, o caminho que é o caminho de Deus. Veja os versículos 4 e 5. Mostra-me, diz ele, mostra-me, Senhor, teus caminhos. Ele está pedindo, não para que Deus indique qualquer caminho. Ele está pedindo, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me, diz ele, as tuas veredas, os caminhos paralelos. Guia-me com a tua verdade e ensina-me. Por quê? Ele diz, pois tu és meu Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Veja que palavra maravilhosa esta do salmista. Ensina-me, Senhor, mostra-me, né? Revela-me os teus caminhos. É um pedido singular, sem dúvida alguma. Por quê? Porque ele queria conhecer não qualquer caminho, ele queria conhecer os caminhos de Deus. Olha, e aqui não diz nada a respeito de salvação, não é o caminho. Jesus disse lá, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não, ele está pedindo, Deus, mostra-me os caminhos, as veredas, mostra-me a estrada, as estradas, melhor dizendo, que eu preciso entrar e andar. Ele queria aprender a andar pelas veredas do Senhor. Ele desejava ardentemente, como eu desejo, eu espero que você também, ser guiado pela verdade de Deus. Tinha como proposta manter o quê? Sempre viva a sua esperança. Ouça o seguinte, eu pergunto, será que nós sabemos? Será, eu estendo mais ainda, que a igreja do Senhor sabe qual o caminho que ele está trilhando nestes tempos de confusão, de incredulidade, eu diria até de abstinência espiritual? Qual o caminho que Deus está seguindo neste tempo? Eu já ouvi muitas vezes a frase, descubra o que Deus está fazendo hoje e colabore com Ele. Alguém disse isso. É importante nós descobrirmos o
que Deus está fazendo. Porque muitas vezes nós estamos transpirando, suando, nos cansando, correndo de um lado para o outro, em algo que Deus não está interessado. Deus tem as suas prioridades. Então eu preciso descobrir o que Ele está fazendo hoje e colaborar com Ele. Por quê, queridos? Nós somos colaboradores de Deus. E para descobrirmos o que Ele está fazendo, eu quero dizer para você, é preciso nós ativarmos, melhorarmos a nossa comunhão com Ele. Você só vai saber e conhecer uma pessoa como deve ser conhecida a partir do momento em que você começa a conviver com ela, a caminhar com ela. Muitas vezes você olha para a pessoa, você faz uma análise, você tira um retrato, você dá uma definição. Mas quando você vai conviver com a pessoa, tudo pode mudar. A pessoa não é aquela que você imaginava. A aparência dela, de uma certa forma, foi mudada. Não é aquilo que você aguardava. Poxa, eu imaginei que a pessoa fosse assim, assado. Não, não é. Então, nós temos que descobrir exatamente isso através de uma comunhão mais estreita com Deus. E, além disso, é preciso estreitar esta intimidade, como? Esvaziando o nosso coração dos desejos comuns, dos desejos humanos, e deixar que Deus encha o nosso coração com a sua verdade. Ouça o seguinte, muitos, mas muitos mesmo, dos nossos problemas, das nossas crises, e até mesmo muitas das doenças que atingem, que afligem o nosso corpo, a nossa alma, estão relacionadas com as nossas escolhas. Muitos dos problemas, até mesmo, disse eu, das doenças, das enfermidades, estão relacionadas com a forma como nós reagimos, como nós escolhemos. Qual caminho eu tenho seguido? Muitos acreditam que os caminhos que escolhem para andar são melhores do que os caminhos apontados por Deus. Eu preguei recentemente aqui sobre, como foi mesmo, o dia de Jonas. E eu disse que Deus traçou para Jonas um caminho, mas ele achava que o caminho dele era melhor do que o caminho de Deus. Ao invés de seguir para a cidade de Nínive e lá cumprir uma missão, ele escolheu seguir o seu caminho. Não, eu vou para um outro lugar. Foi para uma cidade longe, distante, chamada Tarsis. E aconteceu todo aquele drama que nós conhecemos, dele ser engolido por um grande peixe. Por quê? Porque ele optou pelo seu caminho. Quantas vezes a gente encontra isso até mesmo na igreja de hoje? Pessoas tomando decisões, pessoas achando, não, eu faço isso por causa, eu tenho uma certeza de que eu estou certo, eu optei por isso, eu optei por aquilo. Não, hoje, esta confusão toda com a nossa pandemia está forçando muitas pessoas a ficarem em casa. Mas há muito exagero, querido. Há muito. A pessoa que eu vi outro dia uma pessoa numa determinada cidade passeando, desfilando na praia e tal. E você pergunta, essa pessoa frequenta a igreja? Não, está com medo da Covid. Mas na praia não tem medo, nos lugares turísticos da cidade não tem medo. Então, está havendo um exagero muito grande. Nós não podemos tomar decisões assim. É preciso atentar para que Deus possa nos dirigir por um caminho certo. Há eu diria, uma triste história, e é triste, narrada na palavra de Deus, sobre um profeta. Um profeta que resolveu, por alguma razão, escolher um outro caminho, deixando de lado a orientação recebida. Este profeta era chamado homem de Deus. Lá no livro 1 Reis, capítulo 13 e verso 9, diz assim, 1 Reis 13 e 9, pois ele está dialogando com um outro profeta. Ele diz assim, pois recebi
estas ordens pela palavra do Senhor. E o que Deus disse a ele? Olha, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi, ou você veio. Não volte. Então Deus traçou uma norma para ele. Mas o profeta velho, aposentado lá, acabou convencendo este homem de Deus, dizendo, não, eu também sou profeta como você. Eu também já servi a Deus. Hoje eu estou aposentado pelo INSS. Estou vivendo aí, é verdade que o salário é pouco, tal, mas eu conheço. E convenceu o homem de Deus a fazer algo diferente daquilo que havia sido determinado. Qual foi o resultado, queridos? Versículo 26, deste capítulo 13, do primeiro livro de Reis. Quando o profeta velho soube do que havia acontecido, disse, é o homem de Deus, que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Então veja, ele foi punido, por quê? Porque escolheu um caminho diferente daquele traçado por Deus. Ora, Davi descobriu como andar pelos caminhos de Deus. E eu quero dizer para você que não é fácil. Não é uma opção comum, exige, obviamente, uma postura, uma determinação, uma vontade maior, um desejo, uma paixão. Servir a Deus é um grande desafio, porque nós somos envolvidos por tantas coisas que são boas, que são maravilhosas. Lógico, quem não gosta de estar numa praia, nesse feriado que passou aí, do dia 12, dia da criança, dia lá da padroeira do Brasil, muitas pessoas foram à praia, ótimo, não existe coisa melhor do que aproveitar a natureza que Deus colocou à nossa disposição. Mas é preciso atentar também para outros valores. Então veja, como Davi descobriu andar pelos caminhos de Deus, pelo melhor caminho. O Salmo diz assim no versículo 8 e 9, bom e justo é o Senhor. Por isso, diz ele, veja, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho, o caminho certo. O caminho de Deus, queridos, foi preparado para todos nós, que somos falhos, pecadores, que somos humanos até demais. Deus preparou para nós. Por este caminho, diz ele, o salmista, os humildes podem se aproximar a Deus. A pessoa humilde é aquela pessoa que se entrega, que confia, que se esvazia de si mesma, que diz, não, a minha vida tem que ter um motivo maior, que é servir a Deus. Aquele que teme ao Senhor, que tem temor do Senhor, vai descobrir com facilidade qual o caminho que ele vai andar. Veja o que diz o verso 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Quem? Aí diz o salmista, ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve seguir. Quem é o homem que teme ao Senhor? Esse homem será instruído no caminho que deve seguir. E ainda mais, quem anda nos caminhos que Deus determinou, desfruta, ouça, da prosperidade criada por ele. Versículo 13 ainda diz o seguinte, viverá em prosperidade. E quando se fala em prosperidade na Bíblia, fala num sentido assim maior, amplo, lato sensu. É uma prosperidade que não diz apenas a uma receita material, a um dinheiro mais na caixinha. Não, uma prosperidade em todos os aspectos. Uma prosperidade de saúde, uma prosperidade de paz, uma prosperidade de harmonia, uma prosperidade de fraternidade, uma prosperidade de compreensão, uma prosperidade de quietude interior. Deus cuida de nós, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra.
herdarão a terra, tomarão posse da terra. Então veja, quem anda nos caminhos traçados por Deus não é surpreendido pelas astúcias, pelas armadilhas, pelas enganações do mundo. Versículo 15 do capítulo 25 aí do Salmo. Os meus olhos, diz o salmista, né, estarão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele, você pode dizer comigo, só Ele, só Ele tira os meus pés, de onde? Da armadilha, só Ele. Muitas vezes nós não percebemos, como os animais que circulam, que andam pelas florestas, não percebem armadilhas montadas. Eu tenho assistido, de quando em vez, no canal lá da Discovery, aquelas reportagens sobre os animais, e eu vejo pessoas lá tentando desarmar, né, armadilhas que estavam lá prendendo o animal, quebrou a perna do bichinho e tal. O mundo faz isso, mas a palavra que o salmista dá para nós é muito importante. Os meus olhos, a minha atenção, o meu coração estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Queridos, quantas vezes nós somos surpreendidos por laços armados pelo mundo, e muitas vezes por outras pessoas, ou por decisões que tomamos sem consultar a Deus. Quantas vezes? Por isso eu digo, é tempo de examinar por onde nós temos andado. O que estamos fazendo? Tem algum significado para Deus? Será que estamos de fato caminhando pelo melhor caminho, pelo caminho certo? Tenha a certeza, pelo menos, de uma coisa: há um caminho melhor para você caminhar. Há um caminho melhor. Há uma estrada preparada por Deus que pode dar a você uma outra qualidade de vida. Talvez não seja uma estrada asfaltada. Há pedras no caminho, disse o poeta. Há uma pedra no caminho. Muitas vezes, na nossa caminhada, é como Deus colocou o povo aonde? Num deserto, durante 40 anos. Não foi um caminho fácil. Não tinha uma trilha pré-determinada. Andaram errantes, muitas vezes dando voltas. Mas era o caminho que Deus escolheu para eles, para melhorar a performance de cada um, para ensiná-los a obedecer. Enfim, foi uma trajetória longa, difícil, mas foi o caminho que Deus escolheu. Há uma estrada, entenda isso, preparada por Deus para você, oferecendo através desta caminhada uma nova qualidade de vida. Eu peço a Deus, eu oro a Deus que a petição de Davi, ao terminar este salmo, seja também a minha e a sua petição. Veja o que diz aí, versículos 20 e 21, do capítulo 25. Davi disse assim: guarda a minha vida e livra-me. Veja que pedido: guarda a minha vida e livra-me. Eu acrescentaria: guarda a minha vida para que ela não ande por outros caminhos. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão, diz ele, me protejam, porque a minha esperança, que coisa linda, a minha esperança está em ti. Aí ele termina dizendo assim: ó Deus, liberta Israel. Coloque, ao invés de Israel, diga assim: ó Deus, liberta, aí coloca o seu nome, a minha vida, liberta a minha vida, diz ele, de todas as suas aflições. Liberta de todas as suas aflições a minha vida, não só Israel, mas a minha vida, a minha casa, a minha família,
o meu trabalho, os meus sonhos, os meus projetos, os meus desafios, que não sejam eles afligidos pelas coisas do mundo. Só assim, queridos, nós vamos chegar do outro lado. Há um caminho melhor para você, e este caminho foi preparado pelo Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, e que esta meditação fale alto, no sentido de você se questionar, fazer um autoexame, e se perguntar, qual é o caminho que Deus está colocando na minha frente? O que Deus está fazendo hoje? Eu quero colaborar com Ele. E se Ele está me mostrando um caminho, eu vou caminhar por Ele, não deixando de cumprir aquilo que foi dito logo no início, não reprimindo os nossos sentimentos, não escondendo de Deus aquilo que está no nosso mundo interior. Por quê? Porque Deus nos ama e nos aceita como nós somos. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, palavra que, segundo o Senhor mesmo afirmou, não volta vazia. Que ela alcance o coração de cada um que participou conosco. Que os olhos sejam abertos, que o coração seja sensível e que as nossas decisões sejam elas tomadas com consciência. Que nós procuremos saber qual é o caminho que o Senhor está nos indicando, não o caminho com letra maiúscula, que é Jesus, que nós já sabemos, é o caminho da salvação, mas os caminhos do dia a dia, os atalhos que muitas vezes, as veredas que nós temos que caminhar. Ajuda-nos, Pai, nas encruzilhadas da vida, que o Senhor nos oriente, qual o melhor negócio, qual a melhor situação que nós devemos abraçar, qual a melhor resposta que nós devemos dar. Ajuda-nos a encontrar, Senhor, meios de melhorar a nossa vida, de trazer um pouco mais de paz, de quietude, de tranquilidade, de saúde física e emocional. Ajuda-nos. Há aqueles que estão, Pai, quem sabe perambulando pela vida, que perderam a noção de tempo e espaço, que estão desnorteados. Traga estas pessoas de volta, aponta o caminho, indica a direção. Traga, Senhor, essas pessoas para mais perto do Teu coração, que nós sejamos alcançados pela Tua bondade, pela Tua graça, pela compaixão que o Senhor tem por cada um de nós. Eu oro por aqueles que estão passando por momentos difíceis, que estão num caminho tortuoso, que estão enfermos, que foram atingidos, quem sabe pela Covid, que estão sentindo os sintomas desta pandemia. Em nome de Jesus, traga saúde, traga paz, traga, Pai, todos os benefícios que o Senhor tem para nós, que possamos caminhar de cabeça erguida, sabendo que não estamos avançando sozinhos, mas na certeza de que o Senhor está ao nosso lado, nos guiando, nos orientando, nos protegendo e abrindo as portas para novas oportunidades na nossa vida. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, que você tenha um bom resto de domingo, uma noite tranquila, um sono tranquilo, que se cumpra na sua vida o salmo, em paz eu me deito, e logo eu pego no sono, porque só o Senhor me faz descansar em segurança. Estaremos de volta na próxima quarta-feira com o nosso encontro ainda virtual, pela internet, o nosso encontro de restauração. Mais uma vez, eu insisto, dê um sinalzinho aí, faça a sua inscrição, participe desse grupo que tem nos acompanhado já nestes 6 meses que estamos aí transmitindo pela internet os cultos, tanto de domingo à noite quanto de quarta-feira. Bem-vindos à família de Nova Vida. Uma boa noite para você e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.